O pessoal está entrando aí. Uma boa noite a todos. Tudo bem? Fala, Fernando, já vou te chamar. Oi, Ale. Olha, a Sara tá aí. Vamos começar mais uma das nossas lives aqui da semana. Fernando, já vou te chamar. Vou já chamar o Fernando. Oi, Sara. Fernando, vou te chamar. Só aguardando a resposta aqui, que a nossa internet está. Fala, Fernando. E Tudo aí, bom, meu mano, tudo querido? bem? Como é que Tudo tá? bem? Tudo tranquilo? Estamos por aqui. Deixa eu acertar Primeiramente, aqui deixa a eu receber câmera. essas pessoas que estão entrando agora. Com Uma certeza. boa noite a todos. Fernando, muito obrigado. Eu sei que teu tempo é super corrido, a gente vai fazer um bate-papo aqui rapidinho para que a Nada, gente que é possa isso. aí apresentar a Câmara, apresentar a tua história, um pouquinho aí do que faz um vereador na Com Câmara certeza. Municipal de Belém. Gente, uma boa noite a todos. A gente vai começar agora mais uma live que é desse projeto que procura dialogar com todos os agentes da nossa sociedade, tá bom? E hoje, meu convidado, Fernando Carneiro. Fernando, boíssima noite, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Mano, boa noite a todos e todas que estão assistindo. Tá tudo bem, sim, né? Estamos na medida do possível aí trabalhando com essa semipresencial, esse isolamento, com certo receio de ter um novo incremento da pandemia aqui, mas a gente está combinando aí. Olha, Cíntia, minha prima entrou. Estamos combinando aí trabalho presencial com trabalho remoto, né? Mas queria te agradecer pelo convite aí, Imagina. parabenizar pela iniciativa e te agradecer. Estamos à disposição aí. Obrigado. Fernando, sempre que eu começo essa live com todos os convidados, eu costumo fazer a primeira pergunta, claro, sou bibliotecário. Então, a Sim. primeira pergunta para todo convidado é sobre a experiência com a leitura, como se deu e quando se deu. Tu tens alguma história assim para contar com relação a isso para gente compartilhar com todo mundo? Cara, eu tenho aqui atrás de mim, assim, uma pequena estantezinha Ah, com meus livros que eu consegui montar, vou mostrar rapidinho. E tem uma coleção bem especial aqui, que é do Érico Veríssimo, que é o Tempo e o Vento, o Continente, né, o Arquipélago, aquela coleção que tem o Certo Capitão Rodrigo e tal. E eu desde muito cedo li meu pai, isso aqui era do meu pai, né, uma das heranças que eu tenho dele aí que ficou. E o gosto pela leitura. Meu pai não tinha estudo, não era uma pessoa estudada, mas ele gostava muito de ler, lia bastante. Jorge uhum, Amado, Érico Veríssimo, todos esses clássicos assim, e eu fui pegando meio que por osmose. Mas assim, acho que uma história que marca muito a minha infância, eu devia ter acho que uns 10, 11 anos, 12 talvez, no máximo, no máximo. E quando eu li Meu Pé de Laranja Lima, né? uhum, E, cara, foi emocionante. Foi um livro que me fez chorar, literalmente, né? Então, assim, a partir daquele momento, aquilo que já era uma paixão, digamos assim, hereditária, se transformou numa outra paixão. Então, eu, na minha juventude, li muito. Hoje, eu gostaria de ter mais tempo para ler um pouco mais. uhum, Mas eu li muito, e eu não sei se tu sabe, não sei se a gente nem cheguei a comentar com isso. Eu trabalhei, eu morei 12 anos em São Paulo, e desses 12 anos eu trabalhei 3 anos numa biblioteca, na biblioteca de letra da USP, que fica lá, uhum, agora ela mudou de lugar, né? E foi uma história bem legal, porque a biblioteca era de acesso restrito, porque a maioria dos livros não era nem tombado, nem classificado, e a gente ficava no balcão, eu era atendente, né? E trazendo aquele monte de livro do francês, do inglês, do latim, e os livros eram todos assim encadernados com uma cor, né? O grego era vermelho, o latim uhum. era azul e tal. Aí o cara dizia, vê aquele livro azul do latim, do Catulo, mano. Aí trazia 20 livros pro cara. Eu falei, bicho, vocês não querem entrar na biblioteca, que é muito mais legal, vocês terem acesso aos livros. Aí o pessoal era meio. Aí quem abriu a biblioteca de letras da USP fomos nós, os funcionários. A gente fez todo um movimento. Os estudantes foram meio que a reboque, mas assim, era para eles, né? Para você ter acesso à biblioteca, acesso, tocar o livro, cheirar, Sim. sentir, procurar, né? Não só no catálogo. Então, tem várias histórias sobre livros, mas essa do Meu Pé de Laranja Lima e a história de que a gente abriu
né, o acesso, a gente fez, lógico, com toda a segurança, todo livro era tombado ao sair, a gente montou um esquema de tombamento, né, e aí os alunos puderam ter acesso à biblioteca. Então, são duas histórias que eu reputo assim, como bem legais de livros para mim, né. Eu lembro que você falou pra gente dessa experiência de ter Daquele trabalhado numa seminário, né, biblioteca. pois é. Isso foi bem interessante, muito bacana. E, assim, a partir desse momento você teve muito acesso à leitura e tudo mais, e a tua carreira, na verdade, ela já está consolidada há bastante tempo, mas tu começaste muito novo, né? Um engajamento em lutas, né? Movimentos sociais. Conta um pouco dessa história pra gente, como começou, quando começou, como é que foi Então, isso, assim? eu nasci em São Luís, aí fui para Curitiba, vivi dos 7 aos 10 anos em Curitiba, depois eu vim para Belém, aí fiquei uma parte do tempo, até meu pai falecer. Meu pai faleceu em 85, aí a gente foi para... A família, minha mãe foi para Brasília, um irmão ficou aqui, outro irmão foi para São Paulo, e eu fui para São Paulo também. Foi nesse período que eu te falei que eu trabalhei na USP. Aí Uhum, eu vivi 12 anos em São Paulo e voltei para cá. Mas no primeiro período, de lá para cá, não saí mais de Belém. No primeiro período que eu vivi em Belém, antes da morte do meu pai, ali 12, 13, 14 anos, o meu irmão mais velho, Sérgio Carneiro, Serginho, para quem conhece o movimento estudantil, ele entrou no movimento estudantil universitário, na época de reconstrução do movimento estudantil da UNE. Ele chegou a ser vice-presidente norte da UNE aqui, na época em que o presidente era o João Batista Figueiredo. Ele teve até uma discussão que saiu na televisão. O João Batista Figueiredo veio aqui, os estudantes montaram uma recepção para ele, e ele discutiu com meu irmão, assim, minha mãe viu na televisão, quase tem um ataque, né? O presidente falou assim: você me respeite que eu sou presidente. Aí ele virou para você: você me respeite que eu sou estudante. E aquilo ali a gente sempre teve, meu outro irmão também do meio sempre teve esse engajamento, fruto do meu pai e da minha mãe, né? E eu com 13 uhum, anos entrei no movimento, né? E foi engraçado, porque foi um livro também que marcou muito a minha vida. Hoje em dia eu já tenho outras leituras melhores do que esse livro, um livro até que nem sei se ainda existe, uhum, chama Princípios Fundamentais da Filosofia, mas foi o livro que me deu, digamos assim, uma robustez teórica, uhum. ideológica, né? Depois eu percebi que o livro tinha um monte de falhas, mas faz parte do processo. E Faz então parte. entrei, inspirado pelo meu irmão, entrei no movimento estudantil com 13 anos, e de lá para cá não parei mais. Nesse primeiro período, aqui em Belém, a luta mais importante foi a luta pela meia passagem, né? Numa época que a Uhum, gente estava reconstruindo as entidades do movimento estudantil, foi o movimento da fundação do PT, da fundação da CUT, fundação da CBB, e havia um processo bem legal de reorganização, e a gente estava no movimento de refundação da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e da UNE, União Nacional dos Estudantes Universitários. Então, nesse sentido, foi um processo muito rico, né? E eu estava envolvido diretamente, organizando, lutando pela meia passagem, até que em 83 a gente percebeu que a luta pela meia passagem, quem estava enfrentando a gente eram os empresários de ônibus e o governo. Quer dizer, por que o governo está do lado dos empresários enfrentando a gente? Era um governo ainda dos militares, aqui era o Alacide Nunes. Então, nesse uhum, momento, a gente percebeu que a luta por um direito econômico e um direito à educação acabava se chocando com o governo, porque ele estava do lado dos empresários. E aí eu fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional, fui preso, foi um dos últimos processos aqui, eu já estava na universidade nesse... Eu entrei em 82 na universidade, isso foi em 83. E aí, de lá para cá, enfim, a gente seguiu na luta e é isso. Se eu for parar para contar, vai levar um tempão. Mas assim, e aquele vai levar um primeiro momento tempão. inicial foi aos 13 anos, numa época em que o Brasil estava uma efervescência assim, enorme de reconstrução de entidades, movimento operário entrando na luta, movimento estudantil, movimento popular. Foi muito rico e se formou muita gente ali, muitas pessoas que eram Uhum, contemporâneas minhas, estão aí, sabe, super ainda engajados na luta política. Com diferenças, evidentemente, mas ainda muita gente. uhum. Foi no finalzinho já, né, do período de ditadura militar, né, Foi. e tal, foi quando aquele processo... Olha, a Camila entrou, Camila Barbalho está aí entrando, prestigiando a gente, a Camila é muito bacana. E é interessante o que tu falaste agora com relação do governo defender o interesse do empresário, né? Eu acho que a gente vai chegar Sim. nesse ponto lá na frente. Daí eu queria que tu contasse pra gente, a partir de agora, porque o tempo é muito, muito curtinho aqui, né? Então a gente vai fazer um bate-papo bem rapidinho. Eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho da tua experiência, a partir do momento que você chegou Fernanda? ao cargo de vereador, né? E começa essa tua trajetória aí. Eu acho que teve muita, muita coisa, né, antes disso, mas
esse período, assim, para a gente entrar no nosso tema, a partir do momento que você se torna vereador de Belém. Cara, assim, né, em 2010, eu sempre militei muito nessa época do movimento estudantil. Eu era um dirigente, lutava, ia para a rua, manifestação, tanto é que fui preso e enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Mas depois disso, eu fiquei um trabalho mais interno, assim, de formação política, que eu sempre gostei muito e tal. E fazia um trabalho interno. Até que veio a fundação do PSOL. Eu entrei no PSOL já no primeiro ano de fundação do PSOL, em 2005, saí do PT, ajudei a formar o PT, ajudei a construir, mas depois, quando o PT se desviou um pouquinho do seu caminho original, a gente eu saí do PT, enfim. E aí entrei no PSOL e fazia esse trabalho, né? Mas assim, em 2010, eu fui candidato a governador pelo PSOL. Foi a primeira, digamos assim, a primeira aparição pública para fora de candidatura e tal, parará. E foi uma campanha bem legal, sabe? Eu fiquei muito feliz porque foi a primeira vez, a gente estava enfrentando máquinas poderosas e foi bem legal. E a partir daí, de 2010, quando foi 2012, que foi a eleição para vereador, aí eu me lancei candidato a vereador, fui eleito. Em 2016 eu fui novamente candidato, fui reeleito. E agora, em 2018, eu fui candidato a governador novamente, né? Então, assim, já estava no sangue desde os 13 anos. Só não tinha esse viés parlamentar, digamos assim. Mas político sempre foi, né? E, então, a questão parlamentar entrou, na verdade, em 2012, mas fruto da candidatura que eu tive em 2010. E, assim, Alan, tu me conhece, sabe disso. A gente sabe que a luta que a gente trava, a mudança que a gente quer, ela não vai vir com lei, ela não vai vir com um projeto de lei, ela não vai vir com um decreto. Ela é uma luta, uma mudança de consciência, ela é uma mudança de paradigma, ela é uma mudança de sociedade, e ela vai ter que vir com uma mudança mais estrutural, né? Mas, a despeito disso, a luta no parlamento ela é muito importante, porque a gente precisa fazer do parlamento um instrumento dessa luta mais geral. Então, não é que a luta determinante, na minha opinião, ela não se dá dentro do parlamento. Ela se dá nas ruas, se dá organizando. Mas ter um parlamentar que dê eco a essas lutas dentro da Câmara, dos deputados, ou até mesmo no Executivo, é muito importante. Super importante. Essa parte de romper os paradigmas, né? É a parte mais difícil de tudo, parece. E uma Fernando, coisa... já falou com o cara aqui do vinho? Para a gente poder entrar agora na nossa temática, é que eu queria te pedir para explicar para todo mundo que essa live ela vai estar salva para que as pessoas possam consultar e, por isso, a importância de falar sobre como funciona a Câmara Municipal, para que ela serve, qual o objetivo dela, qual a importância dela para a sociedade. Eu queria te pedir para conversar para todo mundo, explicar para aquela pessoa que tem a maior dificuldade de compreender, para que ela possa encontrar nesse vídeo a resposta. Então, vou querer esse vinho aí. É que tem gente batendo aqui na porta, estou tentando fazer, mas olha só. Já é tradicional, todo mundo sabe que as esferas de poder no país, elas seguem um modelo bem antigo já, que é comum em diversos países, que é a tripartição dos poderes. Então você tem o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. O poder judiciário, ele existe em esfera nacional, né, da União, e estadual. Não tem poder legislativo municipal, mas você tem tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, o executivo e o legislativo. Então, essa tripartição dos poderes assim seria para garantir uma independência e um sistema de controle, né, do exercício do poder político. Em tese é bem bonito, mas na prática não funciona com essa independência toda. Quem conhece um pouco a realidade do parlamento sabe que tem uma coisa que tem um velho ditado que diz assim: quem paga a banda escolhe a música, ou seja, quem tem recurso, quem tem grana, acaba influenciando os demais. Então, quem tem a grana é o Poder Executivo. O Poder Executivo tem um poder terrível de pressão sobre o Judiciário e sobre o Legislativo. Então, nesse aspecto, fica, de fato, assim, comprometida essa independência dos poderes. É uma construção que
em tese deveria funcionar, mas na prática não funciona porque o executivo tem, quem conhece a vida parlamentar sabe que, por exemplo, no âmbito do município, o prefeito ele tem muita influência do que acontece na Câmara. Vou dar um exemplo concreto. A Câmara Municipal de Belém, nós temos 35 vereadores, 30 estão da base do governo, mesmo partidos que historicamente são de oposição à prefeitura, mas chega lá na Câmara, há uma acomodação em que eles acabam dependendo, né, do executivo. E aí o que é que acontece? O executivo tem um poder tremendo sobre o legislativo. E isso se dá de uma maneira pouco republicana, posso te dizer, porque tem muita coisa assim de troca de favores. Então tem muito vereador que quer votar numa coisa, mas não vota porque o prefeito não quer. E aí depois o prefeito vai e dá uma benesse para o cara, manda asfaltar uma rua no bairro do cara, dá uma emenda para construir uma coisa, dá um cargo não sei aonde. Então existe uma relação muito... Vou tentar ser educado aqui, né? Pouco republicana, porque é uma relação feia, cara, entendeu? De tomar lá da cá. O velho toma lá da cá, que está acontecendo agora no governo federal. O Bolsonaro disse que ia mudar a política, não ia fazer isso, e está se blindando com o Centrão, né, para poder permanecer no cargo, para evitar qualquer processo de impeachment. E está dando um monte de cargo para os caras do Centrão aí. Então, isso que acontece em âmbito federal, acontece em âmbito estadual, acontece em âmbito municipal. Então, assim, a Câmara, ela tem como constitucionalmente estabelecido o poder de legislar, certo? E o poder de fiscalizar o executivo. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo, eu tenho um projeto que proíbe o assédio moral na prefeitura em Belém. Não consigo colocar esse projeto para votar porque a Câmara, a presidência da Câmara é amiguinha do prefeito e aí eles acabam tentando evitar constranger o prefeito. Mas eu vou fazer todos os recursos que eu puder para colocar isso em pauta. Mas eu sei que na hora que entrar em pauta vai ser difícil aprovar, porque o prefeito não reconhece que tem assédio moral na prefeitura e não quer aprovar um projeto que vai proibir o assédio moral. Então, assim, não existe, de fato, uma independência entre os poderes. Esse é um mecanismo que, em tese, é bacana, mas na prática não funciona muito assim. Então, assim, a fiscalização ela é comprometida. E mesmo a elaboração de leis, ela também fica um pouco comprometida. Por quê? Porque o executivo ele tem muito poder. Então, não vai ser aprovado um projeto de lei que vai constranger o prefeito, por exemplo. Entendeu? Então, de qualquer maneira... Mas é um espaço importante. As pessoas que estão ouvindo, só para deixar muito claro isso, eu estou fazendo questão de deixar bem evidente as limitações, mas isso é importante a gente ter um parlamento, por exemplo, até para reverberar aquilo que acontece fora. Em 2013, até por conta dessa minha tradição da luta pela meia passagem, eu apresentei o projeto do passe livre. E foi uma discussão, a Câmara foi ocupada pelos estudantes e tal. Então foi um processo legal. Mas acabou sendo derrotado o projeto, os estudantes foram expulsos de lá a peso de pimenta e gás lacrimogêneo, mas foi um processo de participação. Se não tivesse um parlamentar que apresentasse o projeto, talvez a luta não tivesse tanto eco. Então eu reputo como limitado a participação no parlamento, essa tripartição dos poderes ela é muito precária, mas a despeito disso é muito importante fazer a luta dentro do parlamento. Tem que ter alguém, porque se não tiver, aí é que eles vão ficar brincando lá e a gente vai ficar aqui a ver navios, né? É complicado isso. Daí que a gente vai naquela questão a finalidade do vereador, né? Você acabou de falar que é a questão de legislar, fiscalizar, mas a gente está chegando agora, já chegamos, né, no período eleitoral. E parece que assim, por conta daquela vontade, né, de chegar ao poder, de se eleger vereador e tudo mais, a gente observa isso em todos os lugares, as pessoas oferecendo, os candidatos oferecendo mundos e fundos. É asfalto na rua, é camisa de time de futebol, né, time da esquina, tudo mais. E a proposta acaba se perdendo. Muitas vezes as pessoas não sabem para que aquele cara vai ser eleito. E é quando a gente vê o retorno disso nas coisas que são votadas, né, na Câmara, quando eles não colocam ar-condicionado nos ônibus, né, sempre atendendo o interesse, parece que daquelas pessoas que estão ali financiando aqueles candidatos. Muitas vezes é isso que acaba acontecendo. O que tu tens para falar sobre isso para essas pessoas que já estão cansadas dessa política e olham isso com ojeriza mesmo, porque né? A gente fica assim cansado, a gente fica desacreditado.
Mas só que a gente precisa ter esperança, porque no final das contas, a gente tem exemplos, como tu acabaste de citar, a gente tem de 35 vereadores, tem 5 que estão ali fazendo oposição, procurando fiscalizar e fazer seu trabalho realmente. O que tu tem para dizer para essas pessoas que estão assim muito desacreditadas na política? Olha, Lan, tu falaste isso tudo, né? Assim, as pessoas estão desacreditadas na política porque essa política que está aí é realmente uma coisa nojenta, asquerosa, entendeu? Essa troca de favores, esse toma lá da cá. Eu que estou no dia a dia da Câmara, eu fico revoltado, sabe? Porque, por exemplo, a gente votou a lei de diretrizes orçamentárias há uns dias aí. Eu fiquei até 2 horas da manhã lendo a LDO. E eu percebi, cara, um absurdo. A secretaria que é responsável por apresentar a LDO, que é a SEGEP, a Secretaria de Planejamento, eles usaram um Ctrl-C, Ctrl-V, um corte e cola do orçamento de 2020, de 19 para esse 2020. Mas é tão patente que foi corte e cola que eles não tiveram a pachorra de mudar a data, velho. Eles, em 2019, a gente votou o orçamento para 2020. E as datas eram de 2020, porque era uma projeção do que deveria ser feito. E agora, em 2020, as datas deveriam ser 2021. Mas eles não tiveram nem a coragem de mudar as datas. Então, a gente votou a mesma lei de diretriz orçamentária que votamos em 2019, com a mesma data. Eu te mostro, são páginas e páginas e páginas com a data de 2020, que deveria ser 2021. Aí eu disse, gente, a gente não pode nem votar isso. Aí uma maioria dos vereadores assim, não, Fernando, deixa isso para lá, vamos votar rápido, a gente quer ir embora porque tem um compromisso, não sei o que e tal. Então, assim, não leem, a maioria não lê os projetos, a maioria não faz emendas. Eu apresentei 15 emendas, todas foram rejeitadas. Emendas, por exemplo, para garantir que o salário base do servidor público municipal aqui em Belém não seja menor que um salário mínimo, porque é. Nós estamos com 5 anos de defasagem do salário base. Então, o trabalhador da Prefeitura de Belém recebe como salário base menos que o salário mínimo, o que é ilegal, além de imoral. Então, mas essas emendas foram todas rejeitadas. Quando a gente vota a lei orçamentária também, eu apresentei 71 emendas, todas foram rejeitadas. Então, assim, mas tem vereador que põe placa numa rua, diz assim, emenda aprovada, vereador tal, vai asfaltar a rua. Não é emenda, porque a emenda tem que ser aprovada numa sessão da Câmara. O que acontece é isso. O prefeito manda, olha, não aprovem nada, depois eu vou lá e faço uma rua para você, te dou um carguinho ali. Então, esse toma lá da cá é uma coisa nojenta. É por isso que as pessoas... E tem gente que entra na política para enriquecer, né? Tem vereador que nem fala. Está há 3 anos lá, nunca subiu na tribuna, não apresenta projeto. Como num parlamento a pessoa não parla, não fala, né? Então, enfim. Então, as pessoas têm de fato, e têm razão de ter, esse descrédito com a política. Mas é também como tu falaste no início, a gente precisa ocupar esse espaço, porque se a gente, eu entendo quando a pessoa diz assim, ah, eu não gosto de política, eu não gosto de político. Quando eu me apresento e digo que sou vereador, tem gente que segura o bolso, acha que eu vou roubar, entendeu? Não, eu não roubei, nunca roubei, minha consciência é tranquila, não estou na política para enriquecer, pelo contrário, já até perdi dinheiro com política, mas o fato é que é um compromisso de luta minha. Então, eu acho que é importante você participar dessa luta, porque o vereador, como tu falaste, ele tem a função constitucional de fiscalizar e fazer leis, mas eu acho isso muito pouco. Eu procuro fazer do meu mandato um instrumento dessa luta maior. Então, eu vou para as ruas, vou para a manifestação, vou para a greve, ofereço o espaço lá da Câmara para reverberar essas lutas. Aprovei um projeto que chama Tribuna Livre, que permite que entidades possam falar da tribuna para os vereadores. Porque a Câmara é muito distante da realidade das pessoas, apesar de ser o poder mais próximo. Não tem uma TV Câmara, as pessoas não podem falar com os vereadores lá dentro, e eu apresentei um outro projeto que chama Sessão Itinerante, para que a Câmara pudesse fazer sessões oficiais nos bairros. Pega uma escola, pega uma quadra, chama a população e faz uma vez por mês um lugar onde a população possa ter acesso a isso. Por que precisa ser um negócio blindado e intransponível? Então, eu acho assim, que é fundamental a gente resgatar a política, porque se a gente sai da política, a gente deixa a política nas mãos dos bandidos. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Então, participar da política é um ato de resistência, né? E tudo é política. A pessoa pode até dizer assim, olha, eu não gosto de política. Eu respeito. Mas a política te pega. Porque ela te pega porque falta remédio na unidade de saúde, porque falta matrícula para a tua escola no teu filho, porque falta medicamento, porque aumenta a passagem do ônibus. Então, e tudo isso são decisões políticas. E eu sou favorável que a população se empodere da política. E para isso a gente precisa, de fato, romper com esse paradigma do toma lá da cá. E aí eu quero até dizer o seguinte, mano,
tem gente que compra voto, tem gente que vende. Então, os dois estão errados. O cara que chega pedindo para comprar o voto, ele já está escrito na testa dele que ele é bandido. Agora, quem vai vender o voto, se critica a política, em algum momento a gente vai ter que fazer diferente. A gente não pode mudar a política fazendo a mesma coisa que esses caras fazem. Aqui em Belém tá horrível, né? A cidade cheia de placa, asfalto sobre asfalto, o prefeito está asfaltando a Almirante Barroso, a Verdosa, a Castelo, toda rua que já tem asfalto, certo? A Senador Lemos. Aí eu moro aqui no Tapanã, eu postei outro dia no Instagram, um monte de rua sem asfalto. Por que ele não vem aqui? Porque lá é o público dele, é por onde passam as pessoas. Então, será que a gente não vai se aperceber que isso é uma velhíssima estratégia política de, na véspera da eleição, asfaltar uma rua? Tudo bem, asfaltou, mas não é por isso que eu vou votar no cara, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender que tem os dois lados da história. Tem o político que reproduz essas práticas fisiológicas, mas a população também tem que perceber. A gente sabe quando uma pessoa está mentindo. A gente olha no olho da pessoa e sabe que está mentindo. Vereador não é para asfaltar a rua, vereador não é para construir escola, construir creche. Não, pode deixar comigo, eu vou construir uma escola, vou construir uma creche, um posto de saúde e asfaltar uma rua. Mano, vai ser prefeito. Vereador não é para fazer isso. Tudo bem que o vereador pode fazer a interlocução, mas não é competência constitucional disso. E a pessoa que diz isso está com segundas intenções, né? Esse que é o fato. É isso que as pessoas precisam estar espertas, né? Começar a amadurecer para isso. O cara está oferecendo uma coisa que não é da competência dele, então alguma coisa de errada já tem ali. Né? Não pode deixar acontecer dessa maneira. E é interessante. O que você falou ainda agora sobre a questão da votação das diretrizes e tudo mais, é muito dinheiro que a gente está falando aí, né, Fernando? Na Câmara se decide para onde vai os recursos, né? E as pessoas não têm acesso a essas informações. Eu acompanho as tuas redes, eu vejo que você procura fazer semanalmente, né, apresentar o que vocês foram. Só que a prefeitura mesmo, a instituição, no caso a Câmara Municipal, não tem um canal para ficar divulgando. Ou seja, não tem aquela transparência que justamente vai cair em cima daquilo que você falou, sobre estar se blindando, né? Parece que querem esconder o que eles estão fazendo. A impressão que passa é essa. Né? É isso, mano. Isso. De fato é isso. Porque assim, eles tiveram um trauma. Foi a votação dos ar-condicionados nos ônibus. Porque aí saiu estampado na capa da imprensa, do jornal, que eles tinham votado contra o ar-condicionado nos ônibus. E isso criou um trauma tão grande que eles não querem mais votar nenhuma coisa que seja, que possa constrangê-los diante da população. Então, aí eles dizem, eu votei, sei lá, por exemplo, essa emenda aí que eu votei na LDO para aumentar o salário do servidor, o salário base. Aí eles dizem, Fernando, pelo amor de Deus, não vai colocar nas redes sociais. Eu falei, vou, porque a sessão deveria ser pública, deveria ter uma câmera, uma TV aberta, as pessoas poderiam participar. Nós estamos representando o povo, nós não podemos substituir o povo, ninguém substitui o povo. O povo tem que ser representado, mas não substituído. Então eles ficam com receio das minhas postagens nas redes sociais, porque quem tem medo de ser exposto é porque está fazendo uma coisa aqui fora e fazendo outra lá dentro. Diz uma coisa aqui fora e faz outra lá dentro. Eu não, mano. Eu não tenho problema nenhum que as sessões sejam transmitidas. O que eu digo lá dentro é o que eu digo aqui fora. Então eu não tenho medo nenhum. Pelo contrário, eu estou empenhado em fazer com que a Câmara tenha cada vez mais e a população tenha cada vez mais acesso ao que é decidido lá. Porque são coisas importantes, como tu falaste. O prefeito atual pediu autorização para fazer empréstimo para... Olha, tem a parte aqui que dizendo, querem esconder o que eles não estão fazendo, né? Tem que desmascarar isso que eu tenho feito. E cria uma certa animosidade lá dentro, né? Porque, pô, Fernando, tu colocou meu nome lá, não sei o que. Sim, mano. Não é escondido, não tem voto secreto, é voto aberto, as pessoas têm que saber. E assim, autorização de obra, por exemplo. A prefeitura tem que pedir autorização da Câmara para fazer obra. A gente libera. Eu jamais votei contra qualquer pedido de empréstimo da prefeitura para fazer obra. O problema é que a gente autoriza o empréstimo, mas a obra não sai. Por exemplo, a gente autorizou a compra de um novo pronto-socorro. E ele não comprou. E nem construiu. Ele reformou os dois que já existem. Pegou um hospital Dom Zico lá, deu uma maquiada para transformar em hospital de retaguarda. Mas o fato é que os dois pronto-socorros que Belém tem hoje são os mesmos dois pronto-socorros que existiam há 20 anos. Mas nós autorizamos ele a fazer
né? E ele não dá o retorno. E a gente vai pedir, por exemplo, a Câmara tem o poder de, uma das fiscalizações é fazer uma CPI. Eu tenho, por exemplo, pedido de CPI para discutir a questão da BRT. Mas não anda a CPI, porque é uma decisão da mesa diretora, ela tem que dar andamento, né? É como no Congresso Nacional, que tem um monte de pedido de impeachment do Jair Bolsonaro e o presidente senta em cima lá e não faz andar. Então, assim, se a Câmara fosse de fato um poder independente, autônomo, e a população tivesse controle social sobre a Câmara, a gente poderia fazer muito mais pela população do que se faz hoje, entendeu? No processo, desde o processo pandemia, tu sabes disso, eu tenho denunciado sempre, a gente ainda não votou um projeto sequer específico de enfrentamento à pandemia. Eu tenho um projeto criando fundo para aumentar recursos para o prefeito fazer investimento nisso, não foi votado. Tem projeto, um plano geral proibindo gente em pé nos ônibus, essas coisas todas eu apresentei. Mas sequer passa pelas comissões, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eu sei que é uma luta importante, eu fico um pouco frustrado, porque eu queria fazer muito mais, mas não depende só de mim, porque depende de uma aprovação de um colegiado, e o colegiado é subordinado, digamos assim, aos interesses da prefeitura. Mas, a despeito disso, a gente consegue aprovar uns projetos importantes aí. Nesse período que eu estou na Câmara, já apresentei mais de 120 projetos, acho que uns 20 viraram lei, e fora isso a gente tem feito audiências públicas, representação no Ministério Público, cobrança da prefeitura, enfim, ações sociais, enfim, a gente se vira, mano, para não ficar parado. 120 projetos, Fernando. 120 projetos e mais ou menos isso, né? Quantos aprovados? Cara, tem uns 20, uns 25, assim. Alguns são bem legais, né? Dos que eu lembro assim, de cabeça. Por exemplo, tem um que proíbe o bullying nas escolas. Tem um dia de conscientização contra o bullying nas escolas. Eu aprovei agora um recente que a partir das 10 horas da noite até as 6 da manhã, mulheres, pessoas com dificuldade de locomoção e idosos podem escolher o ponto de ônibus para parar. Isso falta a sanção do prefeito, mas já foi aprovado. Tem um que já é lei, que todos os assentos dos ônibus são prioritários. É uma lei também de minha autoria. Um dia contra o encarceramento da juventude negra, de minha autoria. O Dezembro Vermelho, de combate à IST/AIDS, é de minha autoria. Projeto de nome social para travestis e transexuais, é de minha autoria, já é lei. Né? E tem mais outras aí. A lei das doulas, que permite as doulas, né, a terem acesso ao parto dentro do hospital, também já é lei, é de minha autoria. E tem outros que estão para ser votados aí, por exemplo, eleição direta para diretor de escola, é um projeto que eu tenho, que eu quero ver se eu voto ainda esse ano. Esse que proíbe o assédio moral, obstétrica, são todos que estão na agulha para serem votados aí, né? Perfeito, ótimo. Tem um bocado. E tem um detalhe que eu acho interessante, que eu acompanhei você divulgando nas suas redes também, que é a participação, né, das pessoas. Se alguém tem alguma ideia de passar algum projeto, tu tem um canal aberto, né, para qualquer pessoa que chegue, apresenta um projeto. Tem esse canal aberto? Como é que funciona? Sempre, mano. Olha, eu vou te dar uns exemplos. Eu apresentei um projeto de creche noturna, que foi de um professor, o Abel, que deu essa solicitação, fez essa ideia, e eu ponho na justificativa o nome da pessoa que apresentou. Tem um outro projeto bem legal, que é de um parceiro nosso, uma pessoa que acompanha a gente nas redes sociais, que sugeriu que toda obra da prefeitura que tivesse que derrubar ou arrancar árvores, tivesse uma placa dizendo quantas árvores foram derrubadas, para onde elas foram replantadas e para onde foram transferidas. Esse projeto também é um projeto que veio da internet. Outro projeto, que não foi na verdade um projeto, mas foi uma emenda num projeto aprovado, teve um projeto que aprovou que libera a venda de cerveja nos estádios, e aí teve um amigo meu da UFPA, ele falou: Fernando, por que vocês não destinam uma parte desse recurso para o esporte amador? Aí eu fiz uma emenda, foi o Alexandre, trabalhando na UFPA, e aí eu apresentei a emenda, foi aprovado. Então hoje tem, da venda de bebida alcoólica nos estádios, 5% do que é oferido como recurso, como lucro, tem que ser destinado para o esporte amador. Também foi uma sugestão de... Tá caindo a internet. Tá travando para você, gente? Tá me ouvindo, Fernando? Aqui para mim travou. Eu acho que a internet está... Não sei se me deixou também.
Voltou? Deu um probleminha aí, né, na conexão, mas já Agora, voltou. agora Mas, voltou. mas então, assim, se as pessoas não ouviram, eu dei vários exemplos aqui de pessoas que fizeram contribuição com o projeto de lei. Claro, às vezes tem uma pessoa que faz uma coisa, mas não é competência nossa. Se não for uma competência do município, da Câmara, eu não posso apresentar. Mas o que é competência, a gente apresenta e dá o crédito para dizer quem que deu a ideia, entendeu? Então, se você que está nos vendo aí tiver uma ideia de projeto, manda para a gente. Tem as redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter. E agora a gente está diversificando, né, mano? A gente está fazendo das trilhas do coração. Agora nós estamos com podcast, estamos com canal no YouTube, além do WhatsApp, né? Então nós temos 6 redes sociais aí se misturando para a gente tentar divulgar o que a gente tem feito, cobrar e apresentar projetos. Tem projeto? Manda para a gente que a gente avalia. Se for o caso, a gente apresenta e dá o crédito para quem deu a ideia. Perfeito, maravilha. Fernando, a nossa hora já está estourando. Eu sei que você tem um compromisso agora às 19 horas, né? Daqui Você a me pouquinho. falou. Eu não quero te atrapalhar nisso. Eu Eu nem acho sei que a que horas mensagem são, que horas principal... são aí. Faltam 20 minutos aqui. 20 para as Mais uns 7. 5, 10 Vai minutinhos ter dá que... tempo, não tem problema. Quer dizer, também tem o Dá teu tempo, tempo? né? Não Então sei. vamos... Mais 5 Não, minutinhos, minha pode preocupação tocar mais é o só barco aí. com a tua correria aí, que eu sei que você fica É naquele sai de um verdade. lugar para outro, vai para cima e para baixo, sei como é que é aí. Aliás, isso é Bom, eu engraçado, queria... né, Ana? Porque assim, a gente achou que o home office, o trabalho em casa, o trabalho à distância, ele seria mais maneiro, né? Mas não, né, cara? Porque consome muito da gente e as pessoas querem sempre que a gente esteja disponível naquela hora, né? E assim, fica de Uhum. fato uma... Olha, o Rogerinho entrou aí. Um abraço, meu querido. E a gente trabalha demais. Eu tenho trabalhado muito, muito, muito mesmo à distância. E eu tô Bom, indo para a a gente Câmara, trabalha né? A muito partir do mais. momento que abriu, a Câmara funciona terça e quarta. Eu tenho ido, não faltei nenhuma sessão dessas que são presenciais, já semipresenciais. E a partir de agosto vai voltar a ser toda presencial lá. E eu optei por ir para a Câmara porque lá é mais fácil da gente fazer a briga. A distância, o cara Com desliga o teu certeza. microfone, te tira da sessão e aí fica difícil. Então lá a briga é mais perto, mais próxima. Com certeza. E falaste de uma questão agora, um lance que eu achei interessante. Em agosto vai voltar, né, e tudo mais. A gente está passando por um período que é de veraneio. Particularmente, eu acredito que as pessoas deveriam ficar em casa ainda, mas a gente está vendo muita gente saindo de Belém. Verdade. A gente está vendo muita gente nas praias, como se tivesse tudo na normalidade. E Belém é uma cidade que, como você bem falou, não aprovou nada de que venha a ser alguma coisa para combater essa pandemia que está aí. Daí, tem a esfera federal, tem a esfera estadual, só que a gente precisa de uma união de todos para que a gente pudesse estar mais seguros, né, disso que está acontecendo. O que tu tens para falar sobre essa questão, dessa pandemia e da realidade de Belém? Como é que a gente pode, que mensagem a gente pode passar para as pessoas no sentido de que elas possam se sentir seguras ou se realmente a cautela é a melhor opção nesse momento? Cara, isso é fundamental, né? A gente tem visto, ninguém quer ser o cavaleiro do apocalipse das más notícias, mas assim, o que a gente tem visto é que o Pará entrou num pico, depois ele deu uma estabilizada, uma pequena queda. Só que hoje está saindo na imprensa, já faz uma semana, teve 1 ou 2 dias que não, mas a maioria dos dias o Pará ainda está em ascensão. E isso não quer dizer que Belém, que é aqui, ou a região metropolitana, esteja isento disso. Por quê? Porque as pessoas estão indo para o veraneio, estão indo para a praia. A gente viu Mosqueiro, Outeiro, os Igarapés e Salinas, aquele aglomerado de pessoas. O vírus ainda ele tem uma altíssima taxa de contágio. Então a gente não pode relaxar. Porque eu não sei nem se a gente saiu da primeira onda para dizer que pode voltar uma segunda. Mas o fato é que ela pode ter esse rebatimento, entendeu? E eu tenho conversado com especialistas, eu tenho contato com gente que é muito abalizada, são infectologistas sérios, respeitados, e dizem, olha, cuidado, não é o momento ainda da gente achar que porque a doença diminuiu, ela sumiu. Ela pode voltar para um estágio bem preocupante. A gente não quer ver aquilo que a gente viu, aquelas cenas de pessoas morrendo nas portas das UPAs e médicos sem EPIs.
Então, assim, e Belém tem essa característica, o Pará, né, parece assim, que chega em julho, se tu disser que tu não viajou para lugar nenhum, parece que tu é menos ser humano do que os outros, né? Mas esse momento ainda, eu também não estou fazendo isso, apesar de algumas figuras públicas de Belém terem ido para a praia, para Salinas e tudo, e não respeitado o isolamento. Eu acho que quem puder, fica em casa. Se você tiver que sair, você tem que manter toda aquela segurança que todo mundo já sabe. Tem que andar de máscara, tem que andar com álcool em gel, tem que manter o distanciamento, tem que se proteger, entendeu? E é fundamental isso. Isso é fundamental porque a gente perdeu muitas vidas. Eu perdi uma cunhada, né? Então, assim, é uma dor que não passa, velho. O Brasil vai bater 100 mil mortes, cara. Eu estava ouvindo ontem um podcast, no início da pandemia, o Bolsonaro disse que não ia passar de 700 mortes, que o H1N1, que matou 800 pessoas no Brasil, que o coronavírus ia matar menos. Cara, estamos batendo 100 mil, vai bater 100 mil, infelizmente, né? Então, não é brincadeira, não. Eu acho que a gente tem que cobrar políticas públicas, infelizmente, aqui no Pará. A gente não teve uma testagem em massa, porque você precisa ter testagem em massa para elaborar a política pública, você precisa ter os EPIs garantidos para os profissionais, você precisa ter as estruturas de atendimento, e o Pará e Belém, principalmente, deixaram muito a desejar. Isso é uma coisa que a gente vê, né? A gente tá observando isso no dia a dia, os jornais, enfim, em todos os lugares. As redes sociais, elas estão muito em evidência, a gente acaba acompanhando muitas pessoas próximas da gente, pessoas que a gente até tem assim como pessoas que têm um esclarecimento, um discernimento, mas estão naquela coisa assim. Daí às vezes eu fico até pensando, pô, será que eu que estou maluco demais e estou ficando muito preocupado? Aí é aquela coisa, né? Mas é isso, Fernando. Tens alguma mensagem para deixar aí pro pessoal? Não, eu tenho uma Agora nosso mensagem horário que é o já tá. seguinte: sobre o coronavírus, mantenha os cuidados, não relaxa, não abaixa a guarda, né? Tem várias pessoas aqui, a Nilva dando boa noite, a Paty, o Carlos, né? É isso aí. Além do Rogerinho, que já falou aqui dos projetos sociais dele, do esporte aí. Tamo junto. É o seguinte, é dizer que a gente não pode baixar a guarda nesse relaxamento, é preciso manter as medidas de precaução e de prevenção. E em relação à questão do movimento político, o que eu poderia dizer é o seguinte, bicho, não basta só a gente reclamar da política, a gente precisa mudar a política, as pessoas precisam participar. Eu sei que o cara trabalha, estuda, chega em casa cansado, mas tem que dedicar uma parte do tempo para acompanhar o que está acontecendo na sua cidade, porque as decisões são tomadas e mudam a vida da gente, pode mudar para pior, mas pode mudar para melhor também. E para mim, a participação, o controle social da população sobre a política é fundamental. A gente vai entrar no período eleitoral, então se a gente está reclamando, né, da política, vai chegar o momento da gente ser protagônico nisso. E eu digo assim, se empodere da política, porque a política não precisa ser essa coisa feia, que cria ojeriza, como tu falaste. Ela pode ser uma coisa bonita para melhorar a nossa vida. Eu sou uma pessoa otimista, esperançosa, mas claro, com o pé no chão. Então a gente precisa que o povo, né, entre nesse circuito, porque quando o povo se mobiliza, a coisa fica mais fácil. Bom, Fernando, muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo por ceder aí esse teu tempo aí para poder compartilhar um pouco aí da realidade com todos nós. Eu te agradeço muito mesmo. E vai ficar aí salva a live, vou te marcar lá para que todo mundo possa depois estar aí compartilhando, conhecendo. E a gente está aqui para fazer esse trabalho, tá bom? Muito obrigado mesmo. Uma boíssima noite. Espero que você tenha sucesso aí, que eu sei que você está sempre nessa lida e lutando, servindo de bom exemplo, que a gente está precisando muito disso. Mano, eu que te agradeço aí pelo espaço, pela possibilidade da gente estar conversando. Você é um amigo que a vida deu, né? Tá um pouquinho distante nesse momento, mas sempre perto nas nossas atividades. E na hora que tu vier a Belém aí, a gente vai tomar um açaí com um camarão. Espero que já com certeza. Sem pandemia. Tá bom? Obrigadão, um abração, mano. Fernando. Um abraço. Muito obrigado Parabéns a todo mundo que acompanhou a gente. Parabéns Obrigado. pela iniciativa, bem legal.
Tchau, Um pessoal. abração. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau. noite para vocês. Tchau, Fernando. Boa noite. Tchau, mano.